Um dos sentimentos mais expressos pela arte, como a música, a literatura e o cinema, é o amor. Este conjunto de emoções com certa dificuldade de ser definido ainda inspira muitas pessoas a compor, escrever e encenar. A Bíblia Sagrada, por ser uma singular obra literária, não seria diferente, tanto que um dos seus textos mais conhecidos fala sobre o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este amor divino moveu o ser de Deus para a ação de dar o seu único Filho, em favor de todo aquele que crer em Jesus Cristo, trazendo como herança a vida eterna. Não somente esse conhecidíssimo texto do Evangelho de João fala acerca do amor, mas diversos outros textos bíblicos discorrem sobre este sentimento. Como o texto de Paulo aos crentes de Corinto, afirmando que o amor é sofredor, não é invejoso, não trata com leviandade, não busca o seu próprio interesse, não se irrita, não suspeita mal e etc. Ou ainda na primeira epístola de João que afirma: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. São diversos textos que falam sobre o amor, como amar, o que amar e o que não amar. Desta maneira, para uma melhor compreensão do real sentido do amor na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, é importante conhecer algumas expressões gregas que são traduzidas para a língua portuguesa como amor. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você ainda não sabe, é a primeira vez que está por aqui, este canal é voltado ao pensamento cristão. Por isso, os vídeos apresentados abordam temas da Bíblia Sagrada, da teologia e da vida cristã. E para não perder de vista esse canal aqui no YouTube, é importante você deixar o seu gostei, se inscrever no canal e clicar no sininho para ser avisado, notificado dos próximos vídeos. Seu comentário é muito importante para o crescimento do canal, então deixe nos comentários o que você achou do vídeo, algum acréscimo ao tema, questionamentos, críticas e etc. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com outras pessoas. Ajude a transmitir um pouco mais de conhecimento. E se você quer ter o texto completo deste vídeo no formato PDF, para baixar, imprimir, usar em estudos bíblicos, escolas bíblicas e seminários, basta fazer uma assinatura do canal. Para isso, clique logo aqui abaixo no botão Seja Membro e veja as informações sobre assinatura. O vídeo que você está assistindo faz parte de uma série de vídeos, expressões gregas do Novo Testamento. Neste vídeo serão abordadas duas expressões gregas para o amor. Então, vamos ao vídeo Só o amor de Deus é ágape? Embora se fale, cante e pregue sobre o que vem a ser o amor, no entanto, existe uma certa dificuldade em apresentar um simples conceito sobre o amor. Filósofos, psicólogos, pedagogos, teólogos, neurocientistas, ministros religiosos, etc., apresentarão os mais diversos conceitos sobre o amor. Em alguns casos, farão até mesmo uma ligação entre amor e a sexualidade humana. Afirma-se ainda que o amor é uma forte afeição por outra pessoa, ou até mesmo por uma coisa. Diz respeito ao zelo por algo ou o desejo de se unir a outro para formar um todo. Na questão bíblica e teológica, também há esta dificuldade em conceituar o amor, pois dificilmente um dicionário bíblico ou teológico apresentará um conceito sobre o amor. E isso que é um dos temas mais frequentes na Bíblia Sagrada, tanto do amor de Deus como o amor humano. No entanto, biblicamente, o amor é colocado como o maior entre a fé e a esperança. Neste mesmo texto de Paulo, ainda que não apresente um conceito sobre o amor, mas o apóstolo apresenta aquilo que é amor e o que não é amor. Como o amor é paciente, o amor é bondoso. Afirma ainda que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Apresenta também que o amor não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses,
não se ira facilmente, não guarda rancor e tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Embora se afirme hoje a existência de 4 tipos de amor, contudo, o texto grego do Novo Testamento apresenta somente 2 expressões traduzidas para amor, ágape e filéu. A expressão grega eros aparece somente no texto da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. A expressão storge, ainda que atualmente seja apontada como amor, mas a tradução correta diz respeito à afeição, sem afeição ou desafeiçoado. Quando o texto do Evangelho de João afirma porque Deus amou o mundo, ali está uma das expressões neotestamentárias para amor, agapau, por isso a expressão ágape. Esta expressão aparece cerca de 142 vezes no texto do Novo Testamento. Esse tipo de amor diz respeito ao amor no sentido de sacrifício próprio para o bem do outro. Neste caso, pode não ter necessariamente o elemento emocional do amor, mas do cumprimento de algo que foi ordenado. Costumeiramente ouvimos dizer que o amor de Deus é um amor ágape. No entanto, o amor de Deus é um amor ágape, um amor de sacrifício próprio, mas ágape não está relacionado somente ao amor de Deus. Como, por exemplo, quando Jesus afirmou: amai vossos inimigos. Aqui está a expressão agapau, pois amar os inimigos tem que ser como obediência, um sacrifício próprio em favor de um inimigo buscando o seu bem. Intérpretes bíblicos encontram a dificuldade nesse amor ágape, pois ele também é aplicado no texto de Paulo a Timóteo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Aqui está novamente a expressão ágape, a mesma usada em referência ao amor de Deus, ao amor aos inimigos e agora ao presente século, ou seja, um amor ao mundo. Assim, eruditos do Novo Testamento afirmam que esse tipo de amor, ágape, embora aponte a qualidade e a singularidade do amor de Deus, que demonstra interesse profundo e constante de um Deus perfeito para com seres completamente indignos, no entanto, este amor é aplicável em outras situações que não dizem respeito a Deus, como: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Neste texto de João, que aponta o amor ao mundo e o amor do Pai, é usada a mesma expressão grega, agapau. Embora a expressão grega agapau seja traduzida por amor, mas no grego do Novo Testamento também é encontrada a expressão filéu, aparecendo cerca de 25 vezes. Desta expressão se originam outras palavras como filantropia, originada do grego filantropia, amor pelo homem e outras mais. Este amor diz respeito à amizade e a todos os sentimentos que fortalecem esta amizade. É interessante que este amor também é apontado ao ser de Deus, como no texto de João que afirma: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aqui não está o amor ágape, mas o amor filéu, no sentido de gostar, aceitar, tratar com carinho e cuidado. Afirma-se que este amor filéu é um amor desinteressado, que está sempre pronto para servir. Alguns intérpretes do Novo Testamento informam que o amor filéu nunca é usado como mandamento, mas como uma advertência. Quando Jesus afirmou: quem ama sua vida perdê-la-á, a expressão grega para amor é filéu, advertindo que esse tipo de amor também retrata o desejo impróprio em preservar a vida, esquecendo-se do real sentido da vida. Ainda que pregações, livros, vídeos, estudos apontem a existência de outros tipos de amor, como eros, o amor entre um homem e uma mulher, e o amor storge, amor entre membros de uma família, no entanto, no texto grego do Novo Testamento, encontra-se somente ágape e filéu como expressões traduzidas por amor. As 4 definições de amor, ágape, filéu, eros e storge,
tem como base a obra de C.S. Lewis, Os Quatro Amores. Ágape e filéu são expressões gregas contidas no Novo Testamento para referir-se ao amor. E mesmo que se tenha alguma dificuldade para contrastar estas duas expressões, contudo, ágape está mais ligado ao amor que requer um sacrifício, como cumprimento de uma vontade. Por isso tem relação com o amor de Deus. No entanto, não é usado somente para referir-se ao amor de Deus. Enquanto filéu, que não é usado como mandamento, traz a ideia de gostar, aceitar, cuidar e etc. Muito obrigado por sua audiência aqui no canal, um abraço e até um próximo vídeo.